Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Oi Pode Falar, um podcast que vai ao ar toda terça-feira às 7 horas da noite no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, corre e se inscreve. Também estamos nas redes vizinhas e o nosso arroba é oi.podefalar, o pod ele é mudo. E hoje estamos recebendo as meninas que fazem parte do time do Instituto Alok. Estão aqui passando uns dias aqui em Glória do Goitá, interior de Pernambuco. Elas estão acompanhando o projeto Conexão Empreendedora, que é desenvolvido através da instituição acreditada e financiado pelo Instituto. Estamos aqui com Renata Quintela, que é gestora de projetos do Instituto Alok, e Mila Petrillo. Além de fazer parte do time do Instituto Alok, Mila é uma grande fotógrafa renomeada, através de muitos projetos envolvidos durante a sua carreira. Meninas, sejam bem-vindas. Espero que vocês estejam gostando da estadia aqui em Glória. A gente vai bater um papo muito legal sobre o Instituto, falar um pouquinho sobre a carreira de Mila. Sintam-se à vontade para falar algo, caso queiram. Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes, né? É muito mais, né, do que daquilo que a gente já sabia que era maravilhoso. Então, a gente está muito feliz. E a gente também está apaixonado pela cidade, pelo povo da cidade, pela comida da cidade. Sim. O pessoal nordestino é um pessoal acolhedor. Muito né? obrigada pelo convite também de participar do seu Oi Pode Falar. Muito uma honra para a gente estar aqui, né? A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. A gente está muito feliz em poder receber vocês aqui. É uma oportunidade única. Só inteirando um pouquinho o que Mila já falou, a gente também está muito feliz em receber as meninas, e que bom que vocês estão se sentindo acolhidas aqui na nossa cidade, no Oi Pode Falar. Nordestino é assim mesmo, muito acolhedor, é um povo que você conhece, eu já te conheço a vida inteira, né? Mas é parte de quem nós somos. Meninas, eu gostaria que a gente começasse esse nosso diálogo falando um pouquinho sobre o Instituto, né, o que o Instituto desenvolve, qual é a missão, as pautas que ele defende. Sim, claro. O Instituto nasceu em 2020, a partir de uma necessidade do próprio artista Alok de devolver um pouco para o universo, para o mundo, tanto que ele recebia, né? E foi a partir de um trabalho que ele fez para o Free Fire, e ele foi criado um boneco, né, dele, e foi muito curioso, ele conta muito sobre isso, que quando a produtora, a Garena, perguntou para ele, né, qual era o poder que ele gostaria que tivesse o boneco dele, ele disse, eu que gostaria de curar as pessoas, né? Bonito, e a partir disso, e aí todo o valor recebido por esse trabalho, ele resolveu doar para abrir o Instituto Alok. Então, a partir de então, começou essa jornada, e hoje nós temos ações no Brasil, na África e na Índia. Muito bonita, né? Missão muito linda. Sim, sim. E assim, mesmo antes dele ter fundado o Instituto, o Alok sempre teve um impulso muito forte no sentido de contribuir, né? Para ele a mais alta forma de realização, né? Então, eu lembro que, eventualmente, eu trabalho com projetos sociais há muitos anos, e de vez em quando alguém telefonava, né, pedindo socorro, estava numa situação difícil do projeto, aí a Alok doava o cachê inteiro dele para... E isso, assim, constantemente, até que ele resolveu organizar tudo isso no Instituto. E abrir um instituto, né? Sim. Um ambiente que pudesse atender mais pessoas, né, mais projetos. Isso. Tanto que a missão do Instituto é contribuir para o desenvolvimento socioambiental e inspirar atitudes de solidariedade. Então é isso, né? Dar o impulso para que as pessoas sigam o seu caminho, a sua jornada através de ações sociais, das ações de apoio às ações sociais. Hoje a gente atua em alguns pilares, que é do empreendedorismo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, da segurança alimentar, desenvolvimento humano e dos indígenas. Então, são esses 4 pilares que o Instituto são causas essenciais, né? É tão importante a gente falar sobre. E falando um pouquinho, né, sobre esse apoio, esse desenvolvimento do Instituto aqui no Nordeste, o apoio que ele oferece para alguns estados do Nordeste, e especialmente falando de Pernambuco e da Acreditar, que é o nosso que desenvolve aqui, é uma instituição que desenvolve trabalhos lindos aqui no município. Como é que se dá essa parceria, como é que é o desenvolvimento com a Acreditar, o que o Instituto, né, vê de desenvolvimento através da Acreditar e do que você já tem construído com a instituição?
Bom, falando um pouco do Nordeste, a gente tem mais de 10 ações sociais que nós apoiamos aqui em várias ações, em vários dos nossos pilares. E diretamente com o Acreditar, foi fundado junto com eles a Conexão Empreendedora. Logo no comecinho do Instituto, o Bhaskar, que é o diretor executivo do Instituto, já falou com a Lilian para conversar um pouco sobre ela, para entender, né, como que funcionava Acreditar, enfim. Foi uma das primeiras pessoas que ele ligou. E a partir disso começou a se criar uma parceria e foi fundado Conexão Empreendedora, que foram um apoio para o microcrédito, para fortalecer negócios, principalmente de mulheres aqui. E nós viemos visitar esses lugares, esses projetos, e foi incrível, muito importante ver o poder do microcrédito quando ele é assistido, quando se tem um cuidado, quando se é feito de uma forma sistêmica, sabe? É muito importante e está sendo muito incrível conhecer. E é um projeto que a Loki, Bhaskar e todos nós do Instituto temos muito carinho. Assim, que a gente falou para vocês desde o começo, quando nós chegamos aqui, de quanto eles gostariam de estar aqui de alguma forma, e como eles estão também, né, através dos nossos olhos. Mas é muito bonito de ver esse empoderamento das mulheres, muito lindo, né? Você estava com a gente nessas visitas, e a gente visitou vários projetos nesses 2 dias. Muito emocionante de ver, assim, o poder do empreendedorismo, né? Muito emocionante mesmo. E muito lindo de ver como se expande também, né? Como através do... né, como de alguma maneira o projeto vai tendo uma capilaridade em toda a família, né, de alguma maneira, sabendo que é tudo um organismo só, né? Isso. E aí você expande aquilo para os filhos, né? Enfim, é muito bonito, né? Muito legal. Uma das coisas mais incríveis assim que acontece acho que também com o Instituto Alok, com a instituição Acreditar, é que as mulheres elas acabam se tornando potências dentro do empreendedorismo e muitas vezes elas não têm apoio familiar, né? Eu vi uma história muito bacana que dizia que a mulher ela queria empreender e aí o marido não apoiava, né? Porque isso não vai dar certo, porque isso não dá dinheiro e tal. Resumindo, deu certo, dá dinheiro, o marido saiu do emprego e hoje trabalha com ela. Então, assim, precisou ela querer desbravar esse mundo, precisou ela ter essa coragem, né, de acreditar no sonho, na potência que ela é. E, tipo, ela poderia ter sido o contrário, né? Poderia ele ter motivado, né? Vamos que vai dar certo, mas não, precisa a mulher vir fazer esse papel, que é muito importante e precisa ser falado. Eu acho que o Instituto Alok faz muito bem, sabe? Essa visibilidade que ele dá. E não só para as mulheres, né? Não só pautas voltadas para empoderamento feminino, mas eu vejo que vocês também trabalham em muitas outras causas, né? Com os indígenas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Pessoas afrodescendentes. Isso. Também. Falando um pouquinho, né? Sobre essas outras pautas. Como é que o Instituto, né, desenvolve esses trabalhos? Como é que eles... o sentimento, na verdade, do Instituto em poder contribuir com essas pautas que são tão necessárias e importantes para a gente, para a sociedade. Sim, é sempre muito importante também, e a gente apoia as instituições que já têm os trabalhos já fortalecidos, ou junto com as instituições também a gente cria projetos junto com elas, para poder realmente, assim, diminuir um pouco até essa desigualdade social. Sim. E oferecer para as pessoas isso que o Alok sempre fala, assim, iluminar esse mundo para fazê-lo melhor, né, mais solidário. Então, são projetos muito pautados nesse lugar, sabe? De espalhar a solidariedade mesmo, de ter uns resultados muito importantes, né? O Bhaskar, ele é muito ele é muito precioso, né? Quando ele escolhe um projeto para acolher, para abraçar, para a gente apoiar, e é muito importante todo esse movimento mesmo, sabe? E essa questão da visibilidade que o Instituto tem aqui no Nordeste, como é que é o sentimento do Instituto? A gente já falou, né, que ele é super feliz, principalmente com os trabalhos que desenvolve aqui na Acreditar, em parceria com a Acreditar,
Mas, assim, falando como um todo, né, dos outros estados, cidades, outros projetos. Como é que o Instituto ele se sente podendo contribuir com tanta gente, podendo oportunizar tanta coisa para tantos jovens, né? Que às vezes se vem ali sem muita oportunidade, né? Para a gente é muita alegria, né? Com muita Sim. alegria, com muita satisfação e sabendo que o propósito está sendo cumprido, sabe? A gente faz projetos e apoia projetos que a gente sabe que o resultado final vai ser o que o Alok sempre gostaria que fosse, que é essa diminuição da desigualdade social, é dar oportunidade para as pessoas que não têm, é fazer desse mundo um mundo melhor para se viver. Então, a gente tem esses projetos aqui no Nordeste, em todo o Brasil e na África e na Índia, sempre voltado para isso, né? Para diminuir a fome, para gerar emprego, para dar melhor qualidade de educação para as crianças e para as mulheres e para as pessoas. São todos projetos muito importantes e voltados para todas essas áreas que a gente já falou. Assim, então, coisa maravilhosa. Trazer visibilidade também, né? Porque o Alok, eu acho que ele tem consciência, porque, por exemplo, ele é o Alok é jovem, né? E quando ele fundou o Instituto, ele estava com 28 anos. E embora esse resultado financeiro do Free Fire tenha sido substancial, né? Você tem a consciência de que ele é finito, né? Então, o Instituto, ele também busca parcerias e para encontrar essas parcerias é muito importante você usar a figura do artista Alok, né? Também, né? E o Instituto, então, ele trabalha com financiando projetos, etc. Mas ele também trabalha ele tem todo um trabalho de conectar pessoas, umas pessoas com outras pessoas, entidades, para potencializar e para permitir que aquilo de positivo, que é a imagem de um artista, possa frutificar com resultados concretos na vida social das pessoas. Todos os direitos autorais das músicas são voltados para os próprios para cada coisa. Tanto da parceria quanto, obviamente, dos discos deles, né? Ou seja, Alok é uma pessoa altamente comprometida com as causas sociais. Totalmente. Né? E nesse caso específico, assim, né? O Alok, porque isso partiu de uma experiência que ele teve, acho que em 2015. Ele foi a uma aldeia, Yawanawá, e passou por uma experiência, a aldeia é no Acre, e ele passou por uma experiência espiritual lá, muito forte, muito potente, e a música que eles fazem é muito profunda, né? E ele sentiu a grande diferença que é, né? Ele pensou, eu faço música, né? Porque eu gosto de fazer música e tal, mas eu estou preocupado da música estar lá no top 10 e tal, né? E esse povo está fazendo a música para curar, porque na verdade é isso, todo o processo espiritual é muito através da música. E isso foi um ponto de mutação na vida, na carreira e tudo dele. E então chegou a esse momento em que e a outra coisa foi que ele percebeu que todas as informações que ele tinha sobre essa cultura, né, sobre os povos indígenas, era uma ficção completa, né? Era um absurdo. Né? Porque que a gente aprende na escola, né? Que
os indígenas eram preguiçosos e não eram afeitos ao trabalho, como se você chegasse na terra que pertence a alguém, aquele alguém tinha que trabalhar para você. Pois é. Provavelmente de graça. Pois é. Né? E, enfim, ele foi percebendo, né? E ele, de alguma maneira, além de... né, além disso que a gente já descreveu, das músicas e do... ele também é muito comprometido em fazer com que as pessoas desejem procurar qual é a verdadeira história. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque no Enem, na prova do Enem, a última prova do Enem, o tema da redação foi um tema ligado aos povos indígenas. E a quantidade enorme de jovens que falaram: nossa, eu não acredito que eu ia falar do Alok na minha prova do Enem, porque, de alguma maneira... Ele se tornou uma referência. Exatamente. É uma ponte, né, entre uma juventude e esses temas, né? Ele foi citado várias vezes nessa redação do Enem. Foi. E ele, acho que bom, né, galera? Então, ele gostou, ele achou que está cumprindo a missão. Exato, sim, exatamente. O objetivo, né? Uhum. O bom objetivo, né, que ele tinha está sendo cumprido, está sendo visto de forma... Eu acho que ele fica muito feliz, né, com o fato de não ser visto nessas situações sociais, nessas causas sociais, ser visto só como Alok, o DJ, um case de sucesso, mas uma pessoa, um ser humano que contribui para o desenvolvimento de outras pessoas. Sim. Uma pessoa que potencializa oportunidades e o crescimento de outras pessoas. Sim. É uma missão de vida, na verdade. Né? Acho que ele encara dessa forma, né? Acho que o Instituto para ele é mais que um projeto, né? Sim. É verdade. É o que dá o sentido, é o que dá sentido à vida dele, muitas vezes, para continuar. Exatamente, porque a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Vocês estão mais de perto do dia a dia do Instituto, sabe? Mas não só falando das questões burocráticas, mas assim, lidar mesmo, né? Com as dificuldades. É bem complicado. Nós temos uma equipe muito pequena no Instituto, mas muito amorosa, muito comprometida, muito competente, muito responsável. Então é muito bom fazer parte disso, né? É muito bonito fazer parte disso, porque nós somos, e o Instituto é o que faz, sabe, né? Não tem separação, sabe? O Alok, ele é o que ele fala, ponto final. E isso reverbera no Instituto e nas ações e nos projetos e nas instituições que a gente apoia, sabe? De uma confiança, de um amor, de um carinho, de uma verdadeira empatia, sabe? Dessa compaixão verdadeira. Isso motiva quem está ao redor, né? Isso motiva você a ter mais gás, mais ânimo. Sim. E fortalece a nossa empatia, né? O nosso querer bem ao próximo. É muito bonito, muito lindo mesmo. Mila, a gente agora vai falar um pouquinho sobre você, tá? Mila é uma grande fotógrafa e dedicou a maior parte da sua vida profissional voltada ao fotojornalismo, né? Teve os trabalhos de Mila foi desempenhado por grandes meios de comunicação, né? Como Correio Brasiliense, Revista Vogue, Isto É, Veja, entre outros, Folha de São Paulo, entre outros meios de comunicação. Muito nível master aqui, viu, minha gente, de hoje. E, Mila, eu gostaria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, um pouquinho da sua biografia, como é que você se descobriu na fotografia, como é que você desenvolveu essa paixão, porque, gente, é perceptível, né? A gente está tendo a oficina de fotografia com Mila, a gente vê o amor que ela tem pela fotografia, o cuidado, o carinho de ensinar. Inclusive, aproveito o momento para agradecer também, viu, Mila? Estou aprendendo muito com você esses dias. Obrigada, poxa, eu estou adorando. Então, eu venho de uma família de artistas, né? A minha mãe e meu pai tinham uma produtora de propaganda e cinema em Goiânia. Minha mãe era animadora, ela fazia desenho animado no Rio de Janeiro e meu pai, por causa do trabalho, acabou se mudando para Goiânia e eles abriram uma produtora lá. Meu pai também no Rio fazia cinema e aí nessa época, isso era nos anos 60,
nessa época, toda a propaganda e todo o filme era feito em película, né? E então na produtora tinha uma sala cheia de rodas, de bicicleta, tanques de química e tal, onde você revelava esses filmes todos que eram feitos. E eu comecei, na verdade, e eventualmente lá na nossa casa tinha lá uma câmera 16 milímetros e eu e meus irmãos, né, de vez em quando a gente pegava e filmava e então a gente ia ao cinema e meu pai era bom fotógrafo de cinema e a gente e ele não tinha como a gente ver um filme sem o meu pai tá comentando sobre os ângulos e não sei o que. Era até um pouco irritante, porque você queria ver o filme. Então, a gente viveu toda a nossa infância, né, e adolescência, uma parte da adolescência, no meio disso tudo. E, então, na adolescência, eu comecei a fotografar, fotografia estática, né? E eu fui mãe muito cedo, eu tive minha primeira filha com 18 anos. Então, eu imediatamente pensei, bom, eu vou fazer para trabalhar, né? E eu sabia desenhar um pouco e sabia fotografar um pouco. Então, eu comecei a pegar alguns trabalhos de desenho e comecei a pegar trabalhos de fotografia também. Eu comecei fazendo fotografia de cena para cinema. A gente chama de still, e ao mesmo tempo eu fazia reprodução de obra de arte e alguma coisa de publicidade. Aí quando eu estava com 19 anos, mais ou menos, eu trabalhei pela primeira vez no jornal. Não foi uma experiência muito fácil, porque era a época da ditadura e eu era a única fotógrafa do jornal, aí tinha que fazer de tudo, tinha que ir na polícia, né? Imagina, polícia na época da ditadura. Foi assim. O punk. E aí eu fiquei grávida e tive essa experiência grávida, enfim. E depois eu continuei fazendo essas coisas de cinema e reprodução de obra de arte. E aí, quando eu estava com 24 anos, eu fui trabalhar no Correio Brasiliense. E aí eu já tinha 3 filhas. E aí foi uma experiência incrível, porque eu era a única mulher, né? Naquele momento eu era a única fotógrafa mulher em Brasília, né? Trabalhando profissionalmente dentro de um jornal. E eu era fotógrafa da editoria de cultura e era um caderno diário de 12 páginas, onde você fotografava absolutamente tudo. Não tinha muito foto de divulgação, porque hoje numa redação você chega e você recebe as fotos de divulgação e tal. Mais tarde eu vim a fazer muito dessas fotos para a divulgação dos espetáculos e tal. Então era um trabalho intenso, né? Eu trabalhava das 9 da manhã até as 11 da noite, pelo menos 3, 4 vezes por semana, enfim, e nos outros dias das 9 da manhã até as 7, enfim. E foi maravilhoso, porque, enfim, né, você no jornalismo você aprende que nem toda pauta vai render uma foto bonita, então você, de alguma maneira, desafiada a tirar leite de pedra, né? A fotografar em condições em que não são, né? Inventar coisas que não estão, né, postas assim com facilidade. Então eu mais muito ligada à área da cultura. Eu era fotógrafa da editoria de cultura. E 6 anos depois eu saí do Correio Brasiliense. Aí eu trabalhei na Folha, trabalhei na Isto É, na Veja e tal e tal. E na Marie Claire como colaboradora.
em outras revistas, mas eu comecei a fotografar a área social, projetos sociais, né? Quando o Gilberto de Menstein, jornalista, nesse momento ele era casado com outra jornalista, que era Âmbar de Barros, que dirigia a ANDI, que é a Agência de Notícia dos Direitos da Infância, e que o projeto Axé, na Bahia, que é um projeto que trabalha com crianças e adolescentes em situação de rua, estava precisando... Que, inclusive, a gente apoia, o Instituto apoia, parentes. Exatamente. E eles precisavam de fotos para relatórios, né, os relatórios sociais, e para apresentar de maneira bonita o projeto, porque também tinham conexões com a Itália, porque o fundador do projeto Axé era um italiano. E normalmente as fotos que você tinha até então, né, das crianças em situação de rua, eram fotos das crianças lavando vidro de carro, e, enfim, nessas atividades, fotos bem bonitas, aliás, né? Mas então a Kodak financiou esse trabalho, né? Foi uma triangulação entre a Âmbar, o Gilberto e o Projeto Axé, o César La Rocca, do Projeto Axé. E eu fui para a Bahia para ficar 5 dias e acabei ficando 2 semanas. E eu fui completamente arrebatada por aquilo que eu estava vendo, porque de alguma maneira a gente vinha no Brasil, né, num processo de ditadura militar, e acaba a ditadura militar, entra dessa, enfim, né, e aí entra o Collor, e aí não sei o quê, era como se fosse assim uma série de expectativas e frustrações, Então e eu tinha tido uma experiência com um projeto de situação de rua em Brasília que tinha sido um pouco difícil para mim, assim, porque eu tenho uma relação com criança muito umbilical, né? De alguma maneira eu tenho uma facilidade muito grande com criança, mas as crianças têm uma facilidade muito grande de me desestruturar também. Então, E ali no projeto Axé era muito transformador, porque você pegava, né? Você está falando das crianças, né, em situação de rua de Salvador, são os Capitães da Areia, né? Do Jorge Amado. E com toda aquela força né, e aquele desafio, né? E a maneira com que o projeto abordava as crianças, o respeito, a conquista, todo o processo de abordagem, muito inspirado em Paulo Freire, mas era chamado de pedagogia do desejo, porque de alguma maneira você seduzia aquelas crianças para aderirem por conta própria ao projeto. E aí a relação entre educador e educando era a mais franca possível, sabe? Então, bom, era de uma riqueza, de um potencial transformador imenso, imenso, imenso. E aquilo operou uma transformação imensa em mim também. Então, a partir daí, eu comecei cada vez mais a trabalhar nessa área e continuei trabalhando com artes cênicas, continuei trabalhando com jornalismo, mas cada vez mais fundo nessa área. Então, eu acabei trabalhando muito diretamente para os projetos e trabalhando também para as agências financiadoras, Unicef, para a Unesco, para os institutos e tal, né? Então, é isso. Você meio que já adiantou um pouquinho o que seria a minha próxima pergunta, né?
Mas, assim, se a gente pudesse se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de o que te motiva e o que te motivou durante uma boa parte da sua carreira a explorar e a se dedicar a esses outros cenários, que é mais essa parte cultural, social. A parte cultural era quase uma coisa natural para mim, porque a gente, quando era criança, nesse contexto familiar, né, quando eu digo eu e meus irmãos, né, a gente não via, quando alguém pergunta, o que você vai ser quando crescer? Aí você girava, eu vou ser cineasta, eu vou ser pintor, eu vou ser cantor, eu vou ser dançarina, a gente girava em torno disso, né? Então, ir nessa direção foi uma consequência natural. E também acabou porque os nossos pais eram extremamente humanistas, eram pessoas muito, muito raras, para ser honesto. Eles eram pessoas criativas, eram muito livres, assim, espírito muito livre, extremamente amorosos e acolhedores, e acolhiam, e ao mesmo tempo rebeldes, pessoas ativas, revolucionárias, e tal, pessoas, enfim, eles não eram filantropos nesse sentido, eles eram pessoas que amavam outras pessoas, sabe? E que acolhiam outras pessoas e que eram muito. Então, também todos nós, a gente sempre teve essa conexão com o outro, né? Esses dias o Kailash Satyarthi, que é um prêmio Nobel da Paz indiano, ele, numa entrevista que ele deu para o Bhaskar, do Instituto Alok, né, ele falou que uma coisa bonita, ele falou que a empatia é uma coisa muito importante, porque você se identifica com o outro e tal, mas que a compaixão ela faz com que você haja. Uma coisa é você sentir o outro, se solidarizar, né, se sentir solidário à situação do outro e tal, mas a compaixão ela faz com que você se mova, né, de alguma maneira. Você não pode ficar parado diante daquilo que você está sentindo em relação ao outro, né? Então é como se fosse um amor ativo, né? E meus pais eram muito assim e ao mesmo tempo muito eles eram muito livres, eles não eram piegas, eles eram engraçados, eles não eram certinhos, sabe? Então a gente viveu nessa coisa de que você não precisa ser perfeito, né? De que você de que, né? Porque você tem pais que não agem, não tem aquelas regras sociais, morais, assim, tão rígidas e não sei o que e tal. E eram as pessoas mais legais do mundo, né? Então você vai aprendendo a aceitar, realmente se divertir com o outro. Não é só aceitar, você achar aquelas pessoas que são tão diferentes de você legais, né? E engraçadas e tal. Então todos nós, a gente tem um amor genuíno muito pelo outro, assim, acho que quase todos nós, cada um de uma maneira, né? Cada um do seu jeitinho. Cada um né? do seu jeitinho. Mas vocês aprenderam de berço. Isso, eu acho que assim, né? Então, essa coisa da fotografia, profissionalmente falando, ligada ao mundo social, é dentro desse impulso, esse desejo de contribuir, mas é mais que isso, é um desejo de viver essa coisa junto, sabe? De ver as coisas crescerem, enfim. E no meu caso, como eu tenho essa coisa estética também, desejo de ver as coisas bonitas e tal, eu acho que eu estou na melhor área do mundo, porque o mundo social produz coisas impressionantes. Verdade. Né? É extremamente criativo. Você tem grupos de dança, grupos de música, grupos de projetos sociais que são assim potência pura, né? Você não precisa dar nenhum desconto, né? E falar que
que legal, o pessoal, né, fazendo uma coisa tão... Não, você pode ser exigente e você vai encontrar muita beleza, muita verdade, né? Então, eu acho que uma das características mais fortes do movimento social é justamente isso, né? Ele possibilitar a conhecer outras histórias, outras realidades, que muitas vezes não são nossas, a gente não está naquele meio, né? Eu tenho uma história com o movimento social de muito tempo, assim. Eu tenho, acho que mais de 10 anos de movimento social. Estou na acreditar agora, mas já passei por outros movimentos, por outras instituições. E para mim, e o movimento social, eu costumo dizer que eu cresci, né, no movimento social, apesar de já ter entrado ali já, passando a fase da adolescência, mas assim, eu aprendi muita coisa, sabe? Eu aprendi muita... Eu acho que eu lapidei o meu olhar para a vida, para as pessoas, né? Eu acho que eu me tornei... Eu já sou uma pessoa muito sensível, mas eu acho que através do movimento social eu me tornei uma pessoa muito mais sensível para as causas que muitas vezes não são minhas, né? Muitas vezes a gente está num lugar de privilégio. Eu acho que é muito importante levantar essas pautas, porque é muito difícil, eu até falei num outro podcast que a gente teve aqui, é muito difícil a gente falar de mérito num país onde nem sempre oportuniza as mesmas coisas para todo mundo, né? E eu acho que o movimento social tem essa pegada, né? Tem esse olhar sensível para as pessoas, para o desenvolvimento mesmo das crianças e adolescentes, que eu tenho acho que muita vivência também com crianças e adolescentes. E falando um pouquinho, Mila, ainda sobre a sua carreira, mas também voltada para os movimentos sociais, falando sobre a fotografia. Né? Do seu ponto de vista como profissional da área, qual o papel, né, que a fotografia tem nessa questão da comunicação visual, nessa questão de poder mostrar outras histórias através da fotografia? Eu acho que tem muito poder. Assim, na verdade, quando a gente começou a trabalhar com a fotografia, né, para divulgar o projeto, não existia ainda Instagram, não existia rede social, né? Então eram fotografias impressas, era impresso em livros, era impressos em relatórios dos projetos, Hoje em dia, eu acho que é ainda muito mais, né? Porque você tem você tem uma necessidade de velocidade, né? Porque você fazia uma cobertura fotográfica que podia durar por 3, 4 anos, né? Para uma instituição, né? Se você, né? Como eu fazia 2 semanas no projeto, eu produzia um material que ia sendo usado ao longo do tempo perfeitamente. E hoje em dia, de alguma maneira, você tem que produzir uma coisa por dia, né? Assim, e alimentar, o que é legal também. Mas eu acho que é muito, muito, muito importante o impacto de uma imagem bonita, né? De uma imagem harmônica, de uma imagem emocionante que conta uma história, que de alguma maneira consegue trazer um sentimento. É muito importante mesmo. Eu não sei explicar exatamente porque eu acho que tem, né, teorias que, mas claro, né, você quando você mostra para o seu parceiro, no caso dos projetos, né, que você se preocupou com aquilo, que de alguma maneira você, né, você traz um material de qualidade, isso também parece que abre um campo de confiança no trabalho da instituição e tal. Você mostra o trabalho, né? Eu, por exemplo, claro que eu puxo sardinha, né? Como é que eu puxo? Como é que é a coisa? Puxar sardinha. Puxar sardinha para o meu lado, para a minha profissão. Mas, assim, eu, por exemplo, acho que uma foto tem um impacto, uma foto né, que conta uma história tem um impacto às vezes mais forte que um vídeo, embora o vídeo seja incrível, né? Porque ele condensa uma quantidade de informações e de emoções no mesmo lugar, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu sinto que
Tanto é que durante muitos e muitos anos eu tenho fotografado para projetos e as pessoas chamam porque, de alguma maneira, elas sentiram esse impacto né, nas suas publicações, nas suas... Acho que a fotografia ela tem esse poder de captar o sentimento, né? Como ela fala, hoje na aula ela falou, a fotografia ela tem esse poder de congelar o momento ali. Você olha para a foto, o vídeo está se movendo, está passando outras imagens e tal, muitas vezes dispersa, legenda. né? Exato, porque no vídeo você tem que se concentrar em muitas coisas. Tem que se concentrar na imagem, no som. Né? Tem que se hoje é muito comum a gente legendar vídeos, né, para as redes sociais, também na legenda, e a foto não, né? Tá ali. E às vezes o pessoal tem muito disso, né? Uma foto muitas vezes fala mais que 1000 palavras. Poderiam dizer. Uma imagem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, assim, é isso. Eu acho que tem muito esse poder de concentrar, de neutralizar, né? Naquele momento, o que você está sentindo. E a foto conta uma história, né? E uma história bem contada naquela imagem, você consegue impactar muito bem as pessoas. Tanto no impactar para a pessoa ajudar aquela causa, tanto para conscientizar sobre aquela causa, mesmo sobre contar sobre aquela causa, do tipo, olha, você ajudou, a gente fez isso, né? De todas as formas, uma boa fotografia conta uma boa história e ela impacta as pessoas no nível social em vários pilares, né? De todas as maneiras, eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, a gente tinha assinatura lá em casa de todas essas revistas que não existem mais, né? Que eram revistas baseadas em fotos, fatos e fotos, manchete, não sei o que e tal. Eram várias revistas que eram basicamente fotos com pequenas histórias, legendas e tal, time life e tal. E eu me lembro, por exemplo, uma vez quando a Biafra e a Nigéria tinham uma seca muito grande e muitas pessoas morrendo de fome e tal. E as revistas trouxeram as fotos daquelas pessoas esqueléticas com aqueles bebês. E aquilo, para mim, foi tão impactante, foi tão terrível que durante anos na minha vida essas imagens me impactaram. E eu me lembro que a gente via as mesmas revistas, a mesma revista 1000 vezes, né? E tal. Eu via, eu adorava, né, fotografia, mas eu lembro que eu decorei o lugar onde estavam essas fotos e eu juntava para passar sem ver, porque para mim era absolutamente insuportável. Então, quer dizer, em todos os sentidos, no sentido de você inspirar, mas no sentido também de você denunciar, né? De você dizer, olha, essas coisas estão acontecendo em algum lugar do mundo, entende? E isso precisa ser visto, isso precisa ser sentido para que alguma pessoa haja, né? Para que as pessoas hajam. Aí, no caso, não só as fotos, né? Aí também vídeos e tal, mas fotos. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, de alguma maneira a guerra acabou quando fotos muito fortes né, foram divulgadas e aí depois foi tudo juntado, fotos e imagens, num filme que chamava, oh meu Deus, como é o nome do filme? Depois eu digo, era alguma coisa, John, alguma coisa. E esse filme foi distribuído nos Estados Unidos, que eram, né, os americanos que faziam a guerra. E as imagens, aquelas imagens daquelas crianças que foram queimadas por aquela bomba química, o militar dando um tiro na cabeça. Sabe, essas coisas muito forte, muito impactantes. Elas estão. O problema agora era uma época de poucas imagens, não era uma época como hoje que. Então o problema hoje é que existe também uma banalização, né, das imagens violentas e etc. E tal. Então não tem mais o mesmo impacto, por incrível que pareça. As pessoas passam rápido pelas coisas, né? Exato. Ai, nossa, que triste, pronto, acabou, sabe? Mas é muito não forte. Não faz mais essa reflexão, forma. né? Exatamente. Não deixa a foto, o momento, lhe tocar, né? Profundamente. Eu lembro que na época da faculdade, eu até comentei contigo, eu paguei 2 cadeiras de fotografia. Uma foi de fotografia e no período seguinte foi de fotojornalismo.
Eu não lembro agora realmente de fato o nome do fotógrafo, mas eu lembro que a professora ela levou para a sala algumas fotos nesse perfil de fotojornalismo. Eu lembro de uma que chamou muita atenção, inclusive ele ganhou um prêmio disputadíssimo, que eu também não me recordo o nome do prêmio agora. E era foto de uma criança desnutrida, morta, e tinha uma ave Sim. comendo os restos mortais dessa criança. Sim. E na época, apesar dele ter ganhado esse prêmio, ele foi muito criticado, porque as pessoas falavam muito assim, porque ao invés de ele tirar essa foto, ele não foi lá claro, prestar socorro, solidariedade, ou até mesmo espantar a ave. Ele ganhou o prêmio, porque a foto realmente ficou a foto, sabe? Muito impactante. Sabe, uma coisa assim de você parar e refletir. Eu sei que foto é essa, eu não lembro quem também, é o né, o fotógrafo, mas assim, ele ganhou o prêmio, mas para você ver, né, como ela falou, a profundidade que a fotografia ela tem, sabe? Não é só... Não, ela é muito difícil você trabalhar nessa área, sabe? Assim, eu, por exemplo, não tenho capacidade para trabalhar nessa área. Eu tenho um amigo que brincava, né, comigo, que era Sebastião Salgado e Mila Doce. E eu sou muito fã do Sebastião Salgado, muito mesmo. Mas assim, eu vou até trazer uma história dele para contar também o revés disso, né, dessa informação, porque o Sebastião ele trabalhou muito tempo dentro dessa perspectiva, né, com os desvalidos, com as pessoas que tiveram que se mudar das suas terras e etc e tal. E chegou um momento em que ele adoeceu. E ele adoeceu muito profundamente e os médicos não conseguiam detectar o que era, né, a causa. Só que o corpo dele continuou adoecendo, até que um médico falou: você tem que parar de trabalhar com essas coisas, porque isso está te adoecendo, né? Nesse momento você tem que... E aí ele começou a trabalhar com populações indígenas, com natureza, fotos de natureza. E tudo que ele faz é absolutamente genial, né? Ele é um monstro, um gênio, um monstro no sentido mais maravilhoso da palavra. E ele também tinha uma fazenda da família dele, no Espírito Santo, que era uma fazenda que tinha sido tudo desmatado, que era... Ele, criança, tinha conhecido a fazenda como uma floresta e, de repente... E ele começou a trabalhar fortemente em recuperar essa mata, e realmente foi um trabalho incrível. Tem uma fundação, né, que faz isso, e ele começou a recuperar a saúde também. Então, porque é muito difícil você ser o fotógrafo que faz essas coisas, porque você está lá como testemunha, né? Claro, tem situações que você quer dar comida, né? E você dá, né? Mas não é... E pode ter dado, mas ele fez a foto, entende? Porque é importante você registrar. Ele podia não estar ali, podia não dar comida, entende? Então, é importante que as pessoas vejam. Também, né? Por esse lado, né? Lógico, é importante que as pessoas vejam. Não, e essas pessoas que registram essas coisas, é importante que as pessoas vejam. De alguma forma ele quis também, né, conscientizar, chamar a atenção para aquele problema, que realmente... Não é fácil. Não sei se foi na África, isso. mas foi assim, uma situação muito de pobreza mesmo, sabe? Pobreza extrema. E a criança morreu porque estava com fome. Não tinha que comer, não tinha que beber. E a gente sabe que essa realidade, sabe que isso existe, que isso é uma realidade. Muito. Talvez o intuito dele fosse realmente, não foi só visando o prêmio. Eu acredito que não foi só visando o prêmio, entendeu? Não, eu tenho plena certeza que não. Você faz porque você tem que registrar, alguém tem que registrar. E, claro, você fez uma coisa que é
impactante. Pois é. E aí vai receber um prêmio, entende? Mas não significa que... Pois é. Né? Mila, falando um pouquinho sobre o uso tecnológico, né? Você começou a carreira no momento em que a fotografia era um pouco análoga, digamos assim, as máquinas Era não eram... analógica, totalmente. Isso. Trazendo essa evolução, para essa evolução tecnológica, como é que foi essa transição, essa adaptação com os novos meios tecnológicos? Claro. Eu sou taurina, né? Então eu não abraço a mudança assim com a maior alegria tão rápido. Eu preciso de um tempo, né? E eu realmente, quando começou a chegar a nível mais profissional a fotografia digital, eu resisti profundamente, porque primeiro, eu fotografava muito artes cênicas, né? Teatro, dança e tal, com condições baixas de luz e tal. E eu desenvolvi um jeito de fotografar essas coisas, puxando filmes em determinado tempo, de revelação, uns filmes tais e tais e tais, enfim. Eu fui organizando a minha vida em torno disso, de maneira que eu dominava aquela tecnologia que eu tinha. E, de repente, com a fotografia digital, era outra coisa totalmente diferente, não precisava mais daquilo. E num determinado momento, eu não surfei a onda, sabe? Eu perdi a onda, porque eu me apeguei, eu fiquei totalmente, mas que absurdo, não tem a mesma qualidade, e cadê o relevo que tem nas fotos? Enfim, esse tipo de coisa. E isso não foi muito bom profissionalmente para mim durante uns 2 anos. Eu tive muita resistência, eu demorei muito, até que, claro, chega um momento que não tem mais, tive que me render. Todo o aparato que segue a fotografia analógica estava começando a se desmontar. Né? Você não tinha mais tanta gente que revelava filme, você não tinha mais tanta gente... enfim, depois, na fotografia analógica, você gasta muito nessa parte da captação de imagem. Você tinha o filme, depois a revelação manual, depois você tinha que fazer os contatos para escolher as fotos, depois você tinha que copiar as fotos. Então, é toda uma quantidade que impacta muito o orçamento do cliente, né? Da pessoa que vai... E no caso do digital, na verdade, é outra coisa, né? Você tem todo um tempo muito maior que você leva, porque você fotografa bastante e tal, você não tem que revelar, copiar, nem nada disso, mas você tem que tratar as imagens, você tem que é uma coisa que leva muito, muito tempo, sabe? Falando do digital. Mas, enfim, obviamente que eu migrei, eu acho que eu gosto de pensar que, embora eu tenha tido esses 2 anos, assim, meio onde eu perdi um pouco um bonde, eu gosto de pensar que eu também entrei na hora certa, porque quando eu entrei, as câmeras já eram muito melhores, né? E elas tinham mais esse relevo que eu não conseguia ver nas fotografias digitais, né? E foi bom, porque eu estendi também muito tempo essa coisa analógica, e as imagens analógicas, elas são maravilhosas. Então, de alguma maneira, eu tenho um acervo sei lá, de quase 1 milhão de fotogramas analógicos, que tem me rendido também muitas exposições e livros e tal, porque você digitaliza o material, são coisas de uma determinada época. E o acervo digital mais antigo também correu muito risco, muita gente perdeu, né? Porque as mídias onde você guardava, né, os CDs e não sei o que e tal, não se tinha os HDs
tão grandes, que você, e mesmo assim, os HD você tem que ficar mudando para, né? Então, eu sinto que não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. E eu acabei migrando e tal. Agora, eu acho muito legal essa coisa de todo mundo fotografar. Eu acho muito legal. Eu acho... Porque, assim, a fotografia, ela tem... Você tem... sei lá, mais ou menos 10... como é que é? Como é a palavra? 10 fundamentos que você precisa saber. Falando 10, mas claro que cada um desses 10 pode se desdobrar em 50 e tal. É uma coisa relativamente simples, né, tecnicamente. Mas mesmo assim, sempre para as pessoas que não estão envolvidas com fotografia, parece uma coisa muito misteriosa, né? E muito difícil, e muito... essa coisa dos telefones cada vez melhores, cada vez, né, mais legais e tal, é muito legal, porque ele resolve toda essa parte técnica, você não precisa mais se preocupar com essa parte técnica. Tudo bem, você também não tem as benesses de controlar a parte técnica, mas para você fazer uma coisa média, né, tá muito legal. E desperta em algumas pessoas o desejo de ir mais fundo, né, de buscar como eu vou fazer melhor isso, né? Às vezes sentir que precisa de um outro equipamento e correr atrás, né? Enfim, quem quiser se profissionalizar, o que eu sinto é que você tem muito mais chance de ter o desejo de se profissionalizar tendo esse contato, porque senão você nem sabe exatamente o que é. E você antigamente você não tinha a oportunidade de experimentar. Porque as câmerazinhas que a gente tinha, aquelas que as pessoas levavam para turismo, eram muito ruins. Hoje em dia elas são cult, né? Essas Lomos, essas coisas assim. Mas, na verdade, o fato é que elas são muito ruins. Então, era uma diferença muito grande entre um equipamento amador e um equipamento profissional. E hoje, os celulares são incríveis e você tem toda uma graduação até chegar numa câmera profissional que te permite muita coisa. Então, eu tenho... E assim, eu vejo as fotos das pessoas no Instagram e tal, e eu gosto muito, sabe? Vejo coisas muito boas, muito legais e nem sempre é um fotógrafo profissional que tirou do celular mesmo. Exatamente. Não, minha neta faz fotos tão legais, sabe? Assim, eu amo a fotografia e eu adoro que as pessoas tenham o desejo de fotografar, sabe? De ir mais fundo, de entender aquilo, de buscar né, a imagem, até porque, para mim, a fotografia, uma outra coisa que eu faço na vida é que eu também, junto com o Bhaskar, nós dois somos professores de meditação, né? E eu acho que a fotografia tem muito a ver com meditação, porque para você ter um bom resultado na fotografia, você precisa estar muito presente, né? A gente conversou sobre isso na oficina de fotografia. Você precisa estar presente. E se você está presente, você, de alguma maneira, está meditando, né? Porque a meditação é isso, é estar presente, né? É buscar estado de presença. E isso é tão forte para mim, por exemplo, eu fotografo muito espetáculo, fotografei muito espetáculo a minha vida toda e tal. Artes cênicas e para mim, por exemplo, é muito, 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 infinitamente mais forte ver um espetáculo fotografando do que ver como espectador.
porque eu me sinto dentro da cena, porque eu estou totalmente atenta, totalmente ali, naquele momento. Então, eu não devaneio, a fotografia não te permite devanear, porque você devaneou, você dançou. É verdade. Né? Perde um bom clique, né? Exatamente. Inclusive, o projeto, só um parênteses, o projeto que vai ser lançado agora, que a gente falou do som nativo. Sim, sim. Quem tirou as fotos foi a Mila, né? Tem várias fotos dela, quando eles gravaram os álbuns, quando eles estiveram lá uma imersão de 30 dias, né? As fotos mais lindas do mundo, assim, com os indígenas. Passou 30 dias lá? A gente, o Alok tem um estúdio no interior de Minas, num lugar assim, também, né, numa área mais rural, assim, um estúdio incrível, maravilhoso, e o Alok levou a cada semana um povo para gravar as músicas juntos e tal, né? E aí eu acompanhei, eu fotografei o processo, eu fiz o estilo, né? A fotografia de cena porque também vai ter um documentário, né, sobre esse processo. O Instituto vai lançar o documentário? Não nesse ano, acho que no ano que vem. Mas é um projeto do Instituto. É um projeto do Fundo Ancestral, desse Ancestrais do Futuro, que é um projeto do Alok com a Maria Faria Filmes, que tem a ver também com todas essas etnias indígenas que fizeram parte disso. Sim. Legal. Muito um documentário dele. Engraçado como as coisas elas se entrelaçam, né? Sim. Uma coisa vai ligando com a outra, Sim. vai se conectando. Sim. Meninas, eu amei o nosso papo. A gente tanto passou, não foi não? Foi muito rápido, eu achei muito rápido. Existe mais alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês podem aproveitar o momento? Eu queria falar de um projeto maravilhoso que foi lançado agora, que chama Recode Pro Aldeia, que são 63 jovens indígenas que vão se formar em programadores full stack. E isso é maravilhoso, uma parceria com a Recode, que faz isso já há muito tempo, uma parceria com o Instituto E, com a OSCLE, com o Fundo Ancestrais do Futuro, com a Unite, com o Pacto Global. Quer dizer, foi o que a Camila tinha falado em algum momento, essa conexão do Instituto com tantas outras iniciativas, empresas, organizações que se unem para fazer um bem, para fazer a diferença nessa sociedade, sabe? Isso é muito, muito importante. Sim, e eu fiquei pensando também aqui nos projetos que a gente tem aqui no Nordeste, que são vários, assim, são 13. Pretas Potências, que foram umas iniciativas que a gente fez através de fomento. Algumas mulheres são aqui do Nordeste. A gente tem os Cariri Chocós, que você tinha falado, né? Que é dos Ianã, do Ianã, enfim. São inúmeros projetos, Projeto Axé, que a gente ajuda. Muita coisa incrível acontece aqui. Então, quem quiser saber mais, entra no nosso site, que é o institutoalok.org, e no Instagram, @institutoalok. Olha aí. Sigam, viu, minha gente? Visitem o site do Instituto. Sim. Eu já visitei. É lindo, né? É muito lindo. Fiquei encantada com as informações, com a identidade visual também do Instituto. É muito lindo. Inclusive, eu disse para a Mila, né? Eu disse, que camisa linda. Ela disse assim, é linda, né? Eu disse, acho que o jogo de cores, a simplicidade da arte. Eu achei muito linda, perfeita. Meninas, eu queria mais uma vez agradecer pela disponibilidade de vocês. As meninas estão super cansadas, vai ser uma semana muito corrida para todo mundo, e vocês terem tirado esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. Foi muito importante, está sendo muito importante, histórico, inclusive, para o podcast. Espero recebê-las mais vezes aqui, né, nas próximas vezes que vocês vierem aqui nos visitar, porque eu sei que vai vir. Claro, sim, outras com oportunidades certeza virão. Sintam-se convidadas, tá? Para participar, para vir aqui. Foi uma honra, um prazer, um momento de muito aprendizado. Eu amei de verdade. Nossa, Fiquei só encantada aqui com vocês falando. Essa questão do lado social, a Emília falando sobre a história. Emília falando sobre a história dela, ficou passando um filme assim na minha cabeça. Eu acho que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa vai falando e eu vou construindo a história, sabe? Aí eu fiquei assim, meio que imaginando, né? Como é que foi essa sua trajetória, a sua história, né? Fiquei muito encantada. Fiquei ainda mais fã do Instituto, de você. Obrigada de verdade, viu, gente? Muito obrigada. A gente está muito, 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 muito feliz aqui, e a gente está muito honrada de ter sido convidada para esse podcast.
a gente adorou. Sim, com certeza. Obrigada Obrigada, mesmo, gente. menina. O Nordeste dá um cheiro em vocês, sintam-se Obrigada. acolhidas. E é isso. Fiquem à vontade para voltar mais vezes. Nossa, com certeza. Gente, estamos finalizando essa entrevista que foi incrível. Eu amei demais. Lembrando para você que ainda não é inscrito no nosso canal, corre e se inscreve. Reforçando mais uma vez, né, que estamos nas redes vizinhas, TikTok, Instagram, nosso @é oi.podefalar, o pod ele é mudo. Lembrando também que esse podcast conta com o patrocínio do M4, do estúdio M4 Produções. Acompanha também nas redes sociais do estúdio, tá? Eu sou Daiana Borba e fico por aqui até o próximo episódio.